vamos à apresentação do vídeo com depoimentos de atores que tiveram e têm participação importante no debate sobre a anistia da Lei 8878 de 94 e o regime jurídico. E depois a gente vai chamar aqui a mesa, a primeira mesa dos expositores. Após polêmico e histórico debate da televisão com Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor de Mello toma posse como presidente da República. Entre 1990 e 1993, empreende uma reforma administrativa orientada por um projeto neoliberal. Sob a bandeira de caça aos marajás, dá início a um projeto que tem por objetivo a demissão de aproximadamente 300 mil servidores públicos federais. Foram demitidos cerca de 130 mil servidores da administração pública federal. Denúncias de corrupção levaram ao impeachment de Collor. Itamar Franco toma posse e promulga em 1994 a Lei 8878, que concede anistia aos servidores demitidos. Em seu governo foram criadas a Comissão Especial de Anistia da Administração Federal, CEASAF, e as subcomissões setoriais de anistia, que deferiram o pedido de retorno de milhares de demitidos. Essas decisões foram confirmadas pelo então presidente Itamar, através do decreto número 1344/94. Toma posse o novo presidente Fernando Henrique Cardoso. Seu governo criou a Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia, SERPA. Em 1998, a SERPA anulou todas as anistias concedidas pela CEASAF no governo Itamar. Luiz Inácio Lula da Silva, um líder sindical, toma posse como presidente da República. Nesse mesmo ano, o então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu de Oliveira e Silva, encaminhou o aviso circular número 021/2003, de 25 de agosto, a todos os ministros de Estado, com a seguinte recomendação: trata-se de medida que, no curso do atual mandato presidencial, constitui resgate de compromisso histórico do Partido dos Trabalhadores e do próprio presidente da República, no sentido de desconstituir efeitos que se projetam de modo indevido, passados mais de 12 anos, sobre as vidas de muitos servidores que depositam ainda sua confiança nos princípios da legalidade e do devido processo legal. É publicado o decreto número 5.115, criando a Comissão Especial Interministerial SEI, subordinada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Sua função era promover o retorno de servidores demitidos que tivessem direito. Em razão de questionamentos das consultorias jurídicas dos ministérios e de associação ligada aos servidores da Advocacia Geral da União,
a SEI não conseguia avançar no cumprimento da Lei 8878/94. Denúncias constantes chegavam à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, CDHM. O ministro Antônio Dias Toffoli, advogado-geral da União, participou de audiência pública da CDHM e comprometeu-se em exarar um parecer que garantisse a segurança jurídica para o cumprimento da Lei 8878/94 e pusesse fim às frequentes provocações de consultorias jurídicas dos ministérios. Dias depois, nasceria o parecer JT 001/2007, possibilitando o retorno de milhares de demitidos do governo Collor. A partir daquele ano, em cumprimento a uma política de governo e de Estado. A partir daí, a CDHM, em parceria com outros atores, buscou cobrar do governo federal as condições estruturais da SEI, que permitissem o avanço no cumprimento da lei de anistia dos servidores públicos federais. O senhor Idel Profeta foi nomeado novo presidente da SEI e, representando a AGU na SEI, a advogada Neneide Ávila. Enquanto permaneceram na SEI, ambos empreenderam esforços político-jurídicos junto aos órgãos do Executivo e do Legislativo para que a Lei número 8878/94 fosse cumprida. Quando se desligaram de suas funções na SEI, restavam menos de 2.000 requerimentos e aproximadamente 800 recursos pendentes de análise. Toma posse a primeira mulher presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff. Com ela, novos atores passam a dirigir os destinos da nação. Gestores que não acompanharam de perto o processo histórico e a evolução dos debates que deram início ao cumprimento da Lei 8878 e nem ao debate que está colocado atualmente, a transposição do regime jurídico único. As demissões do governo Collor já estavam em andamento quando a Lei 8.112 foi promulgada em 1990, estabelecendo regime estatutário para todos os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações. Decorridos 22 anos das demissões do governo Collor, ainda hoje estamos nós procurando uma defesa do Estado que já reconheceu a injustiça praticada contra os demitidos e promulgou a Lei 8878/94. Essa oportunidade é de extrema importância, tratando a questão da transposição do regime jurídico único para trabalhadores e trabalhadoras anistiados pela Lei 8878 que retornaram para a administração pública federal, porque esse tema não é uma questão nova, não é recente. Essa discussão remonta a mais de 18 anos. Sou Jo Queiroz, diretora do CEPDF, onde é uma entidade que está na luta, nas bandeiras de luta, em resgate dos direitos dos anistiados demitidos do Collor. Nós fomos mandados embora, fomos, não porque a gente queria, mas sim porque uma pessoa quis fazer isso. Eu vou cortar 25% de todos os órgãos do governo, vou tirar várias empresas, vou extinguir. E ele fez isso e ele não foi punido, pelo contrário, hoje ele é senador da República. Com o retorno dos servidores pela Lei 8878/94, aproximadamente 6.000 seletistas foram absorvidos pela administração direta, autárquica e fundacional, cujo regime jurídico era estatutário. Passaram a conviver em um mesmo órgão servidores estatutários e seletistas. Quando a Lei 8878 foi instituída e as anistias principiaram a ser otorgadas tanto pela subcomissão setorial
quanto pela Comissão Especial de Anistia, CEASAF, o presidente da Comissão de Anistia, à época, o Dr. José Anibas, já manifestava sua preocupação. Por quê? Porque ele via que a convivência de dois regimes jurídicos de trabalho para aqueles anistiados que estariam voltando, mas aqueles que já estavam dentro da administração pública federal, só poderia gerar conflitos. No entanto, os efeitos benéficos desta lei não são nunca reconhecidos. Os anistiados que retornaram principalmente para a administração direta, oriundos de órgãos extintos, não têm a observância da lei pelos gestores públicos que a desrespeitam a todo instante. Cabe lembrar que a nossa Constituição, ela é bem clara. Dentro da administração direta só pode ter um regime. Nesse caso é o regime jurídico único. Em 1994, vários anistiados retornaram para a administração direta. E esses anistiados estão com o regime jurídico único. Não é justo que esses companheiros voltem aos seus empregos e lá tenha outro segmento de regime onde fica diferenciada a categoria. Os servidores abrangidos pelo regime jurídico único fazem jus a uma série de direitos. Os servidores seletistas que retornaram pela Lei 8878/94, após quase 20 anos de afastamento, o fizeram sem direitos retroativos e, inclusive, sem contribuição previdenciária. Essa situação os impede de ter acesso à aposentadoria e a outros benefícios da Previdência Social. A anistia, em seu princípio universal, estabelece que é retornar ao status quo sem qualquer perda, e a Justiça tem reconhecido isso em alguns momentos, tanto que tem feito, em algumas sentenças, determinado a devolução daquilo que teriam recebido a título de indenização, porque o contrato continuou inalterado. A interrupção que houve, ela foi desfeita com a Lei 8878/94, que é uma vontade expressa do governo federal. A lei de anistia veio para reparar erros, veio para colocar esses trabalhadores dentro de uma dignificação social. E, na verdade, deixá-los conviver com regime seletista numa ambiência de RJU é manter os constrangimentos, as perseguições, é manter tratamentos desiguais salariais e é fazer com que esses trabalhadores se aposentem com salários miseráveis. A administração direta, ela foi moldada, tá, apenas para os funcionários do regime jurídico único, tanto que a sua legislação só para quem é do regime jurídico único. Com isso, o assédio moral a todo momento se torna grande, entendeu? Porque os direitos do trabalhador anistiado que retornou não têm valor. Mulheres e homens servidores da Lei 8878/94 contam hoje com idades médias entre 40 e 80 anos e não podem se aposentar. A gente, a cada momento que passa, estamos sendo punidos. Nós temos pessoas de 80, 70 anos trabalhando. Por quê? Não teve oportunidade, entendeu, de trabalhar mais. A pessoa não teve oportunidade de se qualificar mais. E a cada momento, ele escuta na cara, você é anistiado. Ah, então você não é regime jurídico único. Então isso tem que acabar. Esse assédio moral tem que acabar. E eu falo, uma questão até boba, o crachá, tem gente que o crachá vem anistiado. Não vê o cargo que o cara trabalha. Isso é um absurdo. E, infelizmente, os nossos gestores públicos, em algumas de suas vertentes, têm trabalhado no sentido contrário ao espírito público do governo federal. Eu, como entidade de classe, acho um crime esses companheiros entrarem numa empresa onde uns são beneficiados, agraciados com alguns benefícios e eles não. Deixar permanecer essa situação é, na verdade, não cumprir o que preconiza a lei. O objetivo específico da Lei 8878, que foi, na verdade, reparar as injustiças impostas aos trabalhadores que foram incorretamente, irregularmente demitidos na década de 90 por Collor, entre março de 90 e setembro de 92.
ao editar um decreto que norteasse a remuneração dos servidores que voltaram à ativa, o Estado fê-lo de forma que resultou em um enquadramento salarial incorreto e consequentes distorções remuneratórias. Não temos direito a ter nenhum tipo de gratificação, FG, FCT, nenhuma. Por quê? Só pode ter quem é do regime jurídico único. Não podemos substituir nenhuma chefia, porque não podemos receber. Na realidade, nós temos direito, sim, a responder como regime jurídico único e não como seletista. O mais engraçado é que a administração direta, entendeu? A cada momento que passa, ela cria novos mecanismos para punir o anistiado. A cada momento é criada uma dificuldade para você ter direito a férias, como o funcionário do regime jurídico não tem. Aqueles que lograram o êxito de se transformarem em regime jurídico único hoje ainda sofrem poderíamos dizer, as mesmas vicissitudes que sofreram em 1990. São alijados do processo produtivo nos órgãos em que labutam ou tentam labutar, onde estão lotados, são ignorados e não seria absurdo qualquer dizer que são defenestrados por razões, talvez até, admitindo nós, de foro íntimo. Para nós que somos lideranças responsáveis nesse movimento, temos a expressar o seguinte: não há por que perpetrar essa injustiça, essa convivência desigual de regimes trabalhistas entre trabalhadores anistiados e trabalhadores que estão há mais tempo, que permaneceram na ativa por ocasião do governo Collor. Não é obrigando aos gestores, às empresas, aos RHs, que vai resgatar alguns e outros não. Resgata apenas o retorno ao trabalho. Esses companheiros do regime jurídico único que estão reivindicando, eles não têm direito a um acordo coletivo, a um plano de cargos e salários e outros direitos e benefícios que os outros companheiros têm. É incompreensível nós verificarmos a postura do gestor público hoje, muitos dos quais, na época em que nós sofremos as nossas vicissitudes, as demissões, deveriam estar talvez com 10 anos. Vejam, senhores, até isto os anistiados têm sofrido. Tem que esperar o jovem se formar adulto, passar num concurso, se formar, para depois vir questionar um direito que ele não sabe, às vezes, a origem desse direito. Por que que existe a lei? Porque fomos demitidos injustamente. Em 2004, o PT, o PDT, o PCdoB e o PSB ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, número 2135, contra a emenda constitucional 19/98, que alterava o regime jurídico. Em agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal suspendeu preventivamente a vigência da redação dada pela emenda constitucional 19/98 ao caput do artigo 39 da Constituição Federal, restabelecendo o regime jurídico único para a administração direta, autárquica e fundacional. Nós pedimos encarecidamente à Presidência da República que veja com bons olhos o regime jurídico único, porque isso aí vai resgatar o salário dessas famílias que estão prejudicadas. O mais engraçado é que em 1990, em 26 de dezembro de 90, foi criado o regime 8.112. E todos aqueles funcionários que eram tabela especial, todos que eram seletistas, que não fizeram concurso público, entendeu? Estão com o regime jurídico único. O texto legal dá total amparo para que aqueles servidores demitidos das estatais extintas retornassem ao serviço público na condição de estatutários, porque o texto estabelece com toda clareza para qualquer intérprete da lei entender e aplicar que
teriam que retornar no cargo extinto ou transformado. Ora, se o cargo foi extinto e ele retornou, é natural, é coerente, é lógico, é legal que ele retorne com o regime estatutário dentro da 8.112, tal qual ocorreu com aqueles que não tiveram a infelicidade de ser demitido, mas que em 1990, com a promulgação da 8.112, passaram para a administração direta como estatutários sem a obrigatoriedade de concurso público. Existe um aparato legal que é a Lei 8.112 e, portanto, não há o porquê desse questionamento. É necessário que os órgãos de assessoria da Presidência da República, ao invés de serem contrários, orientem a Presidência da República a reconhecer, primeiro, o peso da anistia e o seu valor. Fazer uma interpretação coerente, até porque, na hora da demissão, não houve interpretação. Foi passar régua, passa o rodo, demite, sem qualquer critério. E hoje, na hora de reconhecer e fazer justiça, querem aplicar apenas o direito? A aplicação do direito não é fazer justiça. É buscar a letra fria da lei sem divisar a pessoa, a figura humana que está na dependência dessa aplicação legal. Em 2007, o ministro Toffoli esteve aqui na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e falou pró-anistia. E no seu parecer falou isso, só que não é cumprido. Entendeu? Momento nenhum gestor público pensa nisso. Só quer punir. Não pode, não pode, não pode. Nós estamos cansados disso. Não pode. Nós também somos funcionários como todo mundo é. Trabalhamos 8 horas por dia. A gente não tem os direitos da CLT e nem do RJU. Nós estamos no limbo. A palavra correta é essa. Limbo. Eu também sou anistiada. Nós estamos numa faixa etária onde não tem mais recursos. Nós estamos passando por dificuldade, assédio moral e por aí vai. Então, nós esperamos que essa casa, que esses parlamentares, que a nossa presidente da República, muito bem está dirigindo o país, que vá conduzir esses companheiros ao regime jurídico único. A sensação que nós temos hoje é de que muitos dos que estão como gestores públicos trazem aquele ranço de 1990 para aplicar como se fosse uma vingança contra os anistiados que fizeram apenas uma coisa: lutaram com honra e glória, com vigor, para obterem esta lei que não saiu da gaveta de um gestor, saiu de muita luta que promoveu mortes, miséria, como temos até hoje companheiros que não retornaram. Nós entregamos para a Comissão de Direitos Humanos 474 páginas de assédio moral de todos os ministérios. E isso tem que acabar. Não aguentamos mais. Esses companheiros estão prejudicados mais uma vez. A nossa anistia, ela fala bem claro o seguinte, que nós não temos direito a passivo, mas temos direito à dignidade. O que precisa é uma disposição e vontade política de fazer com que a lei tenha o seu vigor pleno a benefício desses servidores que, ao longo desse período, não têm tido qualquer tranquilidade, se sentem, eu poderia dizer, assediados moralmente e nos nichos dos seus empregos não tem verdadeiramente quem os defenda. Vamos conseguir esse regime jurídico único a esses companheiros que hoje estão aí vestindo a camisa de seus órgãos públicos. Então, nós precisamos que os homens de governo, que os homens da administração pública tenham o espírito da justiça e não apenas e tão somente do direito. Que o direito está nos livros, a justiça está entre os humanos, e é para isso que as leis existem. Estima-se uma economia de 15% a 30% para a União
com a transposição do regime jurídico. Estudos têm demonstrado que a economia desses servidores dentro do regime jurídico único é fabulosa em relação à sua manutenção no regime jurídico, no regime seletista. Mas se o espírito é fazer justiça, por que não se trabalha também numa outra vertente de fazer com que a lei seja aplicada imediatamente para aqueles que estão ainda fora retornem aos trabalhos? Hoje e agora temos que estar à mesa, as celebridades, os advogados, os representantes da executiva que estiverem aqui, têm que se esforçar para reparar agora esse processo desigual de tratamento dos trabalhadores. Em todo esse processo, mulheres e homens deixaram suas marcas em busca da justiça social para os trabalhadores da Lei 8878/94. A eles, a gratidão de todos os anistiados. Agradecemos a presença do deputado federal Luiz Couto. E agora passo a coordenação da mesa para a deputada Érica Cocai, que é presidente em exercício da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.